Existe um sistema no corpo humano capaz de produzir moléculas químicas que avisam, sinalizam outras regiões sobre funções específicas que elas precisam fazer. Quando essas substâncias são produzidas em maiores ou menores quantidades, podem desregular a função do metabolismo como um todo. Esses são os conhecidos distúrbios endócrinos. Um exemplo é a famosa acromegalia, que é uma patologia caracterizada pela alta produção do hormônio do crescimento, o GH, que faz com que partes do corpo cresçam em demasia. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Iago Aguilar e vamos então falar hoje sobre um sistema que é muito importante fazendo a regulação de todo o organismo, o sistema endócrino. Sem mais delongas, solta a vinheta! Muito bem, galera! Então vamos iniciar a nossa aula sobre o sistema endócrino, esse importante sistema de regulação do organismo. Mas deixa eu deixar uma dica. Você que está adentrando nessa área de estudos, anatomia, fisiologia, os principais conceitos do corpo humano, não deixe de conhecer o nosso material de estudos exclusivo, com conteúdos resumidos e direcionados para o que você precisa saber. Então, o sistema endócrino é um sistema essencial que atua sinalizando o organismo sobre funções específicas que as diferentes regiões, conjuntos de células e órgãos precisam realizar. Vem comigo que eu separei um esqueminha didático para que fique fácil o nosso entendimento. Muito bem, então o nosso sistema endócrino nada mais é, como na definição, o conjunto de glândulas endócrinas responsáveis pela produção dos hormônios que são lançados e percorrem o corpo todo na corrente sanguínea até chegar aos órgãos-alvo sobre os quais eles irão atuar. E esse sistema tem como quais funções principais? Então, eu destaquei duas aqui para que nós estejamos aí discutindo: a produção dos hormônios e a regulação do metabolismo. Então, já anota aí essas três palavras-chave que são essenciais para a compreensão do sistema endócrino: glândulas endócrinas, hormônios e órgãos-alvo. Então, como ali no nosso esquema à direita, o sistema endócrino ele é capaz de produzir essas substâncias através de células específicas contidas nas glândulas que estão espalhadas por todo o organismo. Cada uma dessas glândulas específicas é responsável pela produção de hormônios sinalizadores específicos que irão então regular todo o organismo. Seguindo, então vamos adentrar em cada uma daquelas palavras-chave para que fique mais claro o nosso entendimento. Então, o que é a glândula endócrina ou as glândulas endócrinas? Pois no corpo humano nós temos várias. Então, as glândulas endócrinas nada mais são do que um conjunto de células específicas que lançam suas secreções, denominadas de hormônio, no sangue, por onde são transportadas para então atingir um local distante, ou seja, um conjunto de células que esteja em outra região. Então, olha só, os hormônios nada mais são do que substâncias químicas que vão mediar alguma atividade orgânica de acontecer. E dentro das nossas glândulas endócrinas, elas são constituídas pelo tecido epitelial glandular, que nada mais é, ou seja, as glândulas endócrinas nada mais são do que glândulas sem ductos que produzem secreções e lançam elas diretamente no sangue. Já vai uma dica aí se por acaso você vai fazer uma prova sobre o sistema endócrino. Uma das principais características desse sistema é o local onde a secreção, no caso o hormônio aqui, é lançado. O sistema endócrino lança sempre as suas substâncias, os hormônios, diretamente na corrente sanguínea. É diferente, por exemplo, de uma glândula
que lança a saliva, por exemplo. A saliva é uma secreção lançada dentro da cavidade bucal e não na corrente sanguínea. Então, uma das principais características justamente do nosso sistema endócrino e de suas glândulas endócrinas é com que essas substâncias, os hormônios, sejam lançadas diretamente no sangue e assim podem viajar e percorrer todo o organismo. E os hormônios nada mais são do que moléculas sinalizadoras que vão atuar em locais específicos do nosso organismo. Eles, então, circulam pelo organismo por meio do sangue e, atenção, eles vão se ligar a receptores específicos. Então, acompanhe esse esqueminha aqui didático que eu trouxe para explicar essa relação. Então, nós temos um conjunto de células secretoras de hormônios que estão contidas lá nas glândulas endócrinas. Essas células produzem o hormônio e lançam ele diretamente na corrente sanguínea, onde ele irá viajar e chegar até os órgãos-alvo, ou seja, os órgãos que estarão recebendo esse hormônio. Porém, como que o corpo humano ou essas células sabem que aquele hormônio precisa realizar uma função específica naquele conjunto de células? Então, nas membranas plasmáticas das células e também no seu interior, nós temos alguns receptores específicos. Na sua grande maioria, aí são proteínas de reconhecimento de substâncias químicas. Justamente esses hormônios conseguem se ligar a esses receptores e assim informam, sinalizam aquele conjunto de células sobre funções específicas que eles precisam realizar. Então, é dessa forma que o sistema endócrino se comporta, produzindo sob demanda hormônios, lançando na corrente sanguínea, viajando pelo corpo e chegando até órgãos-alvos específicos que contêm receptores que reconhecem aquele hormônio e assim realizando funções naquele tecido, naquele conjunto de células. Aqui eu trouxe um exemplo para que a gente possa, ver diferentes tipos de glândulas endócrinas que estão espalhadas por todo o corpo. Cada uma delas produz hormônios, substâncias específicas e cada uma gerando funções distintas no organismo. Teremos, e não deixe de acompanhar a sequência das nossas aulas sobre o sistema endócrino, onde falaremos sobre cada uma dessas glândulas e seus hormônios e funções específicas. Mas temos aqui como exemplo as suprarrenais, o pâncreas, muito famoso pela produção da insulina, os ovários, os testículos, que são as glândulas sexuais, a hipófise e o hipotálamo lá na região encefálica e por aí vai. Inclusive, para finalizar a nossa aula, olha só uma contextualização sobre o sistema endócrino que geralmente é sempre muito bem discutida, a relação do diabetes mellitus. O diabetes mellitus, que é uma doença caracterizada justamente ou pela ausência do hormônio produzido pelo pâncreas, a insulina, ou pela dificuldade de sua interação com o receptor. E assim você nunca mais vai esquecer. O diabetes tipo 1, que geralmente ocorre muito mais na fase infantil, é caracterizado pela destruição das células produtoras da insulina. Consequentemente, se eu não tenho a célula que produz o hormônio, eu não produzo ele. E o indivíduo é caracterizado, então diagnosticado com diabetes tipo 1, pois justamente a principal função do hormônio insulina é fazer com que a captação de glicose que flui pelo sangue adentre as células, ou seja, sinalizar que um conjunto de células receba a glicose que está viajando pelo sangue. Diminuição da glicemia corporal. Porém, se o indivíduo que tem o diabetes tipo 1 justamente para de produzir esse hormônio, qual é a consequência?
a glicemia permanecer alta, justamente porque eu não tenho o hormônio que avisa as células para realizar a captação da glicose. Já no diabetes tipo 2, que é conhecida como resistência à insulina, o corpo até tem a insulina sendo produzida pelo pâncreas, porém a problemática está na ligação deste hormônio com o seu receptor específico lá nos órgãos-alvo. Consequentemente, se o hormônio não consegue se ligar, a célula, o órgão-alvo ali, não consegue desencadear a função que é a captação de glicose. Por isso também que uma das características do diabetes tipo 2 é a hiperinsulinemia, ou seja, se dosar a quantidade de insulina no sangue desses indivíduos, ela permanece alta. Justamente porque, como a glicemia, que é um mecanismo de feedback, de regulação, não diminui, o pâncreas desses indivíduos continuam a estimular a produção constante de insulina. Só que como não tem a realização do seu efeito, o pâncreas continua sinalizando constantemente essa produção exacerbada, fazendo com que o indivíduo também tenha hiperglicemia, ou seja, muita glicose no sangue, mas também tenha alta produção de insulina, porque não ocorre a função com o seu receptor específico. E aí, galera, já estão craques sobre todo o funcionamento e regulação básico do sistema endócrino? É muito importante entender essas palavras-chave que fazem todo sentido nessa relação desse sistema. Se liga em uma curiosidade a respeito do sistema endócrino. Você sabia que o tecido muscular esquelético e também o tecido adiposo hoje já são considerados órgãos endócrinos? Isso porque já foi descoberto que esses tecidos também produzem substâncias que são lançadas na corrente sanguínea, justamente uma função endócrina. E essas substâncias vão modular a atividade em órgãos bem distintos e longes do seu local de origem. As substâncias produzidas pelo tecido muscular esquelético são chamadas de miocinas. Já as substâncias produzidas pelo tecido adiposo são chamadas de adipocinas. Essas substâncias têm diferentes funções no organismo, como regular toda a repercussão dos mecanismos pró- e anti-inflamatório, fatores de crescimento, regulações de diferentes órgãos específicos e por aí vai. E aí, você já sabia que esses dois tecidos tinham funções endócrinas? Diz pra gente aí nos comentários. Então, fica aí o convite para a sequência das próximas aulas, onde estaremos falando sobre glândulas endócrinas específicas e suas respectivas funções. Não deixe de conhecer o nosso material de estudo, conteúdo resumido que vai te ajudar nessa jornada sobre o corpo humano. E não esqueça de fazer sua inscrição, se puder, dá um joinha para fortalecer o canal e compartilhe essa aula com os seus amigos também. Qualquer dúvida, entre em contato através das nossas redes sociais. Um forte abraço e até a próxima aula.